E aí meninos, aqui quem fala é o professor George e nós daremos hoje continuidade aos nossos estudos. Falaremos um pouquinho sobre pesquisa estatística e interpretação de gráficos em tabela. Bons estudos, qualquer dúvida é só me ligar. Bem meninos, falando um pouquinho sobre pesquisa estatística, o que é que você precisa entender? Que quando vai se fazer uma pesquisa estatística, são necessários seguir alguns passos. Tá certo? E o primeiro passo é justamente definir o que queremos investigar. Tá certo? Quando você define o que você quer investigar, você define também o tipo de variável que você vai ter na sua pesquisa. Por exemplo, você poderia fazer uma pesquisa sobre o número do sapato que os alunos da nossa escola usam. Então, quando você faz uma pesquisa desse tipo, a resposta dos alunos, quando você estiver coletando os dados, vai ser 36, 37, 39, 40, ou seja, são números. Esses números aí vão ser as nossas variáveis. E como são números, essa variável ela é do tipo quantitativa, tá certo? Então, quando você está coletando os dados da sua pesquisa, quando você define o que é que vai pesquisar, então você coleta os dados, esses dados são números, é porque você tem uma variável quantitativa. Em outra situação, você poderia estar pesquisando o filme preferido, o tipo de filme preferido desse aluno, tá bom? E quando você fosse pesquisar o tipo do filme, as respostas poderiam ser ação, comédia, drama, terror. Então perceba que não são mais números, e sim palavras, tá certo? Qualidades, vamos dizer assim. Então, quando você tiver variáveis desse tipo, como o do filme, por exemplo, você vai ter variáveis qualitativas. Então, ó, o primeiro passo é definir o que queremos investigar e de acordo com o que queremos investigar, de cara a gente já define também qual é a variável que eu vou ter, porque quando eu decidir o que eu quero investigar, eu já sei o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou perguntar, e isso vai definir as possíveis respostas que eu vou receber, tá bom? O segundo passo, pessoal, tá certo? É qual grupo queremos investigar. Então, quando a gente vai definir o que vamos investigar numa pesquisa, a gente também define a quem vai ser direcionada essa pesquisa, a quem iremos fazer as nossas perguntas, onde iremos coletar os nossos dados. Então, por exemplo, quando eu falei do número do tênis dos alunos, essas pessoas são aqueles que vão participar da nossa pesquisa. E o grupo que engloba as pessoas, todas as pessoas que participam da pesquisa, a gente vai chamar de população, tá bom? Então, o que seria a população? Os alunos da nossa escola, tá bom? Mas olha, vamos supor que essa pesquisa que a gente estava fazendo sobre filme, eu não quisesse fazer com todo mundo, porque ia demandar muito tempo. Como eu não precisaria de um dado tão preciso, eu poderia fazer por estimativa. E quando você faz uma pesquisa por estimativa, você não precisa usar toda a população, você vai usar uma parte da população. E essa parte da população você chama de amostra. Tá bom? Então, por exemplo, existem dois tipos de pesquisa: a pesquisa populacional e a pesquisa amostral. A pesquisa populacional, ela tem que ser feita com todos os integrantes da população, todos, tá certo? A pesquisa amostral, ela é feita com uma parte daqueles integrantes. Então, recapitulando, o que seria a população? É o grupo de indivíduos para quem vai ser direcionada a nossa pesquisa, tá bom? O terceiro passo, meninos, seria a coleta de dados. Então, eu tenho que definir como é que eu vou fazer essa coleta de dados, tá certo? Eu vou usar um questionário de perguntas, eu vou fazer uma entrevista, eu vou fazer um estudo de documentos, tá bom? Então, por exemplo, eu poderia usar um questionário sobre os tênis, sobre o número do sapato dos alunos, tá bom? Eles poderiam preencher só o questionário, botando o nome, por exemplo, e o tamanho do sapato que calça. Eu poderia fazer uma entrevista, tá certo? Ou ainda, por exemplo, se eu quiser saber a aprovação e a reprovação do ano de 2019 na nossa escola, eu precisaria perguntar? Não, eu poderia só ir lá na secretaria da escola, pedir acesso aos documentos e averiguar os documentos e fazer a minha pesquisa. Tranquilo? Pessoal, o quarto passo é justamente organizar os dados coletados. Você tem que organizá-los, tá certo?
você vai coletá-los e você tem que organizar para ficar mais fácil de você analisá-los e interpretá-los. Então, o próximo passo é organizar esses dados. E como é que você pode organizar? Você pode organizar eles por meio de uma planilha, tá certo? Muito usada, por exemplo, em computadores, uma planilha do Excel, um exemplo, tá bom? Então, por exemplo, aqui eu tenho uma planilha, ó, a data, por exemplo, aqui, ó, quem fez a compra, se foi a mãe, o pai, se foi Brenda, entendeu? Qual foi o tipo de compra, ó, combustível, alimentação, esporte, tá certo? Quanto ela gastou, ó, R$ 74, R$ 235. Então tá vendo aqui, ó. Então isso é uma planilha que eu utilizo para organizar os meus dados. Tranquilo? Até aí? Então o que é que acontece, meninos? Olha, eu também posso organizar esses meus dados em uma tabela de frequência, que é mais comum, tá certo? Você pode usar elas em uma tabela de frequência. Na tabela de frequência, o que você vai ter aqui, tá certo? Ó, você vai ter aqui, ó, as possíveis respostas, ou seja, as variáveis. E aqui, o quantitativo. Então, por exemplo, nessa tabela aqui foi feita uma pesquisa sobre o time internacional preferido dos brasileiros, por exemplo. Qual é o time estrangeiro, o time de outros países que os brasileiros mais gostam? Aí, olha, em primeiro lugar ficou nenhum time, tá certo? Que teve em torno de 51 milhões de pessoas. Aí o Barcelona ficou com em torno de 27 milhões de pessoas, por exemplo, 27 milhões e 800 mil, e assim vai. Então, olha, aqui são as respostas, tá bom? E aqui a quantidade. Então você sempre vai fazer isso. Pessoal, na nossa tabela a gente também vai ter um título que vai justamente dizer sobre o que é aquela pesquisa. O que é que nós estamos estudando? Onde foi feita a pesquisa? Quando? Então tudo isso tem que ficar expresso na nossa tabela, tá bom? E possivelmente também vai aparecer no rodapé aqui o que a gente chama de fonte, que vai indicar onde foi coletado aqueles dados. Essa organização dos dados, ela também pode ser feita por meio de gráficos, tá bem? E assim como nas tabelas, a gente vai ter que ter um título, tá certo? Que vai indicar o que é que está sendo analisado ali naquele gráfico, uma fonte, tá certo? Dependendo da situação, a gente vai apresentar uma fonte que vai indicar onde aqueles dados foram coletados, e às vezes aparecem legendas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de colunas. O gráfico de colunas, ele relaciona dois eixos, ó. Ele relaciona esse eixo aqui que traz as informações. Por exemplo, aqui são alunos do primeiro ano, aqui são alunos do segundo ano e aqui são alunos do terceiro ano. E desse lado aqui, ó, a gente tem o quantitativo de alunos. Então, todo o gráfico de colunas vai direcionar você para a análise de duas grandezas: o que está sendo estudado e os resultados que foram obtidos, entendeu? Então o que é que acontece? Por exemplo, aqui eu poderia perguntar a vocês, ó, qual turma tem mais alunos? Aí você vai analisar aqui, ó, o terceiro ano tem em torno de 55 alunos, por exemplo. Então eu poderia perguntar para vocês também, qual turma tem menos aluno? Segundo ano tem 40 alunos. Eu poderia perguntar, quantos alunos existem na escola? Aí você somaria 41 mais 40 mais 55, entendeu? Você somaria todos os valores. Aqui, olha, nesse segundo caso, a gente tem um gráfico de dupla entrada, ou seja, tem duas situações sendo analisadas aqui. Tá certo? Aqui é um gráfico que representa o lucro e as despesas de uma empresa em alguns meses do ano, tá certo? Então, por exemplo, em setembro, ó, tá certo? Em setembro teve esse balanço aqui. Como é que eu vou saber? Olha, tá vendo que o lucro tá azulzinho aqui? Tá vendo que a despesa tá vermelhinho? Então ele teve mais lucro do que despesa. Do mesmo jeito aqui, ó, lucro, despesa, lucro, despesa, lucro, despesa. Então eu estou analisando duas situações ao mesmo tempo. E algumas perguntas poderiam ser feitas. Por exemplo, qual mês obteve mais lucro? Dezembro, ó, tá vendo onde o azulzinho está aqui bem alto? Em qual mês as despesas foram menores? Novembro, ó, tá vendo aqui que em novembro as despesas foram menores? Em qual mês as despesas foram maiores do que os lucros? Em outubro, entendeu? Ou ele poderia fazer, ó, qual foi o mês que
que teve a diferença entre lucro e despesa maior. Aí você ia ter que fazer a conta do lucro menos a despesa para ver qual era a maior diferença. Olha, meninos, a gente tem aqui também, olha, gráfico de barras. O gráfico de barras ele é muito parecido com o gráfico de colunas. A diferença é que nós teremos aqui, ó, barras na horizontal e no de colunas elas estão na vertical, mas a interpretação é a mesma. Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico de barras que fala sobre o desempenho dos alunos em matemática. Aí, por exemplo, ó, o verdinho é ótimo, o vermelhinho é bom, o azulzinho é regular e esse aqui meio lilazinho, meio cinza, sei lá, é ruim. Então, por exemplo, ótimo, quantos alunos tem? 25% dos nossos alunos. Então veja que os dados estão apresentados em porcentagem. Desempenho bom, quanto a gente tem? 35% dos nossos alunos. Desempenho regular, 25%, e assim vai, tá certo? Aí aqui a gente poderia considerar, por exemplo, quantos alunos têm desempenho ruim. Aí você vai lá, vê aqui, ó, 15% dos alunos, tá certo? Outro tipo de gráfico que a gente utiliza muito é o gráfico de linhas, tá certo? O gráfico de segmentos, que a gente chama de gráfico de linhas. Aqui a gente tem um exemplo, ó, total de transplantes no Brasil entre 2001 e 2005. Aí, olha, perceba que em 2001 foi 10 mil, em 2002 foi um pouquinho mais de 10 mil, tá certo? Não chegou nem perto de 12, por exemplo, tá entre 10 e 11. Em 2003 já pulou para 12 mil. Em 2004 já pulou para mais de 12 mil, em torno de 2.500. E em 2005 quase 16 mil. Tá bom? Então aqui, olha, a gente percebe que há uma crescente. O gráfico de linhas, ele geralmente é usado para analisar situações que ocorrem ao longo de um tempo. Tá certo? Então ele poderia perguntar, ó, em qual ano houve menos transplante? Aí você vai vir aqui, ó, em 2001. Tá bom? Em qual ano houve um maior aumento no índice de transplante? Aí você olha, onde é que a linha está mais inclinada? Aqui, ó. Então aqui, ó, o aumento foi mais acentuado. Entendeu? E assim. E por fim, meninos, mas não menos importante, a gente tem o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, tá certo? O gráfico de setores, pessoal, ele relaciona o ângulo central aqui da nossa circunferência, tá certo? Com a porcentagem daquela variável que a gente estudou. Então, por exemplo, a gente tem aqui um gráfico de pizza que fala sobre o resultado de uma eleição. Então, olha, o gráfico de pizza geralmente ele vem com a legendazinha aqui relacionando as cores para você poder entender. Então, ó, essa cor mais escura aqui, a alaranjada mais escura, é o candidato A, é o resultado do candidato A. Essa cor laranjada mais clara é o candidato B. E essa parte rosada são os brancos, nulos e outros, tá bom? Então a gente tem aqui, por exemplo, quantos votos tirou o candidato A? 50% dos votos. Quantos votos tirou o candidato B? 25% dos votos. Quantos votos foram brancos, nulos ou outros, por exemplo? 25%. Entendeu? Então, ó, quantos votos tiraram o candidato A e B juntos? 50% mais 25%, 75% dos votos. Tranquilo? Então, meninos, olha, como exemplo, a gente tem aqui uma questão do Saresp que diz assim, ó. Em uma festa foi feito o levantamento da idade das pessoas, representando no gráfico abaixo. Então a gente vê aqui que tem um gráfico baseado em faixa etária. Faixa etária é como tem assim, por exemplo, de 23 a 25 anos, 35 a 45, 45 a 55, 55 a 60. Nesse caso aqui entenda o seguinte, ó, de 23 a 5 anos quer dizer que é de quem tem 23 até quem ainda não completou 25. De 35 a 45 anos é de quem já tem 35 até quem ainda não completou 45, ou seja, quem ainda vai completar. De 45 a 55 é de quem já completou 45 até quem já ainda vai completar 55, e assim vai, entendeu? Então, por exemplo, por que eu preciso saber isso? Porque ó, o 45 apareceu aqui, então ele está onde? Tá certo? Ele está aqui, ó, onde ele vem primeiro. Aqui indica só o limite para terminar. Tá certo? Mas quem tem 45 anos não entra nessa conta. Aí ele faz uma pergunta simples, ó. Pode-se afirmar de forma correta
que o número de pessoas com idade abaixo de 45 anos então, abaixo de 45 anos. Então, vou olhar. Esse aqui tem menos de 45 anos? Não. Não tem, então esse aqui está fora. Quem está aqui tem menos de 45 anos? Não. Não está. Quem está aqui tem menos de 45 anos? Sim. Quantas pessoas eu tenho aqui, ó? 60. Tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 60. Só que tem um detalhe, ó. Esses outros aqui, ó, também tem menos de 45 anos. E quantos são eles? 20. Então, 20. Só ficou de fora esses aqui e esses. 60 mais 20, 80. Então, a resposta correta seria a letra C. Já outro exemplo que a gente tem aqui, olha, uma questão do Enem, tá bom, meninos? Diz assim, ó. Em uma pesquisa de opinião, foi realizada para avaliar os níveis de audiência de alguns canais de televisão entre as 20 horas e as 21 horas, durante determinada noite. O resultado obtido estão representados no gráfico de colunas abaixo. Aí tem aqui, olha, tá bom? Perceba, por exemplo, que a TVA, eu não tenho certeza, ela está entre o 20 e o 40, então ele está basicamente aqui perto do meio, então eu vou considerar que seja 30, olha. Tem certas situações que você tem que considerar um valor aproximado. Então, por exemplo, ele diz aqui, ó, a nossa pergunta é: o número de residências ouvidas nessa pesquisa foi de aproximadamente. Então, quando ele diz, ó, foi de aproximadamente, então quer dizer que você pode também usar valores próximos. Então, o que é que você vai fazer? Olha, você vai considerar aqui, ó, tá entre o 20 e o 40, você vai considerar como se fosse 30, que está bem na metade, ó. Então, vou colocar aqui, ó, 30 mais, peguei esse. Esse aqui está um pouquinho abaixo, mas eu também, como é arredondado, eu vou também considerar sendo 30, ó, mais 30. Esse outro aqui, ó, tá no 20, então mais 20. Esse outro aqui dá para ver, ó, que tá no 100, então mais 100. E esse outro aqui, ó, tá perto do 20, mas como é arredondamento, então nós vamos colocar mais 20. Aí agora você vai somar, ó, 30 com 30, 60. 60 com 20, 80. 80 com 100, 180. 180 com 20, 200 pessoas. Resposta correta, letra B.